Depois da pandemia, eu admito que é a primeira vez que eu estou participando de uma defesa de uma orientanda minha presencialmente, isso por vontade dela, tá? Geralmente a maioria até prefere que seja online. Mas é um prazer tê-los aqui, né? A Ana Luísa é uma pessoa muito querida mesmo, por muita gente, por mim também. Então vamos dar início aí à defesa de monografia da Ana Luísa, que é intitulada Literatura Infanto-Juvenil Fantástica, um resgate de Júlia Lopes de Almeida. Então, Ana Luísa, você tem aí 25 minutos para fazer sua apresentação e após a apresentação a gente passa a palavra à professora Kézia, professora Tassiene, que eu agradeço muito, né, terem aceito participar dessa banca e é isso, tá bom? Sempre é todo seu. Certo, bom dia. Como a professora Nayara falou, o título da apresentação, da pesquisa, é Literatura Infanto-Juvenil Fantástica, um resgate de Júlia Lopes de Almeida. E o objetivo da pesquisa é publicizar a presença de elementos do modo fantástico na obra Contos Infantis, de Júlia Lopes de Almeida, para posicioná-la como a primeira obra de literatura infanto-juvenil fantástica brasileira. E o trabalho se justifica devido à necessidade de reavaliar o papel das mulheres na história da literatura brasileira, valorizando-as, já que muitas foram esquecidas e marginalizadas com o passar do tempo. É necessário entender primeiro o conceito de literatura infanto-juvenil, e Mortari propõe que o conceito é um conjunto de textos escritos por adultos para serem lidos por crianças e ou jovens, que constituem um corpus/gênero historicamente oscilante entre o literário e didático. Dessa forma, sempre vai ter o objetivo de ensinar, né, trazer algum ensinamento moral ou ético, e literário porque faz essa adaptação para que o público infanto-juvenil possa compreender aquilo que está sendo passado e proposto pelo texto. A história da literatura infanto-juvenil se dá principalmente ali no século XVIII, com a ascensão da burguesia e, concomitantemente, o surgimento do conceito de infância. Até então, haviam apenas adaptações dos contos de fadas, né? Existiam os contos de fadas, já que a população era, em sua maioria, analfabeta. E, a partir daqui, começa a se entender que a infância, né, esse período do desenvolvimento humano, precisa de uma atenção especial, então precisa se entender que não pode ser tratado igual ao adulto. E com o surgimento do conceito de infância, surge também a literatura infanto-juvenil, como uma ferramenta pedagógica, um veículo de disseminação dos valores culturais e para a promoção da cultura como um reservatório de conhecimento. Além disso, entretenimentos, ensinamentos morais, para ser usada como um meio de oferecer os primeiros conhecimentos e instruir. Quando falamos do contexto brasileiro, né, da história da literatura infanto-juvenil no Brasil, houve uma forte influência europeia nas suas primeiras obras, com traduções e adaptações. Duas obras que são muito importantes para esse início aqui, peço perdão pelo meu francês, Le Tour de la France pour deux garçons e Il Crée, são duas obras que foram muito utilizadas no início do século, né, para passar para as crianças. E nós temos os três grandes pioneiros, né? Carlos Janssens, com as adaptações dos contos de fadas, Figueiredo Pimentel com as histórias da carochinha, que ficaram conhecidas também, né, posteriormente, quando Monteiro Lobato cita essas histórias, e João Ribeiro com as traduções e incentivo à literatura infanto-juvenil. Mas a literatura infanto-juvenil vai realmente se consolidar, né, ter uma produção mais massiva durante o final do século, né, quando nós temos a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, e, consequentemente, o fim do Império no Brasil e o surgimento da República. E é justamente nesse contexto que nasce, né, que surge Júlia Lopes de Almeida. Ela nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro, e faleceu em 34, no século passado, e viveu esse período de grandes transformações. Ela foi uma mulher que teve uma forte vivência, né, com a elite intelectual da sua época. Inclusive, se casou com Filinto de Almeida e, junto com seu marido, eles estiveram no processo de formação da Academia Brasileira de Letras, porém, como ela era uma mulher e a Academia Brasileira seguia os moldes franceses, ela não pôde assumir a cadeira. Então, o seu marido sempre ressaltou, olha, minha esposa merecia muito mais estar aqui do que eu, e sempre ressaltou a sua importância. Ela foi uma autora muito versátil, escreveu romances, contos, crônicas, peças de teatro e literatura infanto-juvenil, e a sua primeira obra foi Contos Infantis.
Ela escreveu inicialmente em 1886 com a sua irmã Adelina Lopes Vieira, o livro está até aqui. Né? Posteriormente, o livro foi lançado no Brasil em 1891, tornando-se uma leitura obrigatória nas escolas primárias por mais de 2 décadas. O livro conta com 58 contos escritos em verso e prosa, os contos em prosa escritos por Júlia Lopes de Almeida e os contos em verso escritos por Adelina Lopes Vieira. E desde o prefácio já está bem claro qual é o objetivo, né, desse livro. A autora vai colocar que ele seria utilizado para a formação escolar primária, contribuindo para a educação moral e estética da juventude, e também vai ressaltar que ela vai utilizar elementos não naturais para a narrativa se tornar acessível e o caráter moralizante ser mais efetivo. Né? Eu até coloquei aqui a citação direta do prefácio, né? Tornar acessível o caráter moralizante dos contos de forma lúdica, compreensível e afetiva para o público infanto-juvenil, justificando dessa maneira a presença de elementos não naturais, que para nós, né, são os elementos do modo fantástico. Durante a pesquisa foram identificados 9 contos que têm o modo fantástico na sua composição, sendo O Palhaço, A Costureira, O Correio, O Palhaço, Duas Fadas, Dona Formiga, As Flores do Pessegueiro, Boas Festas e Morta. Para melhor análise, o trabalho foi dividido em 5 partes: condições todorovianas, fábulas em contos, fadas e anjos como seres sobrenaturais, conto maravilhoso e conto de fadas, a estética gótica no conto infanto-juvenil. Primeiro, vamos falar a respeito das condições de Todorov. Tsvetan Todorov foi o pai considerado o pai do fantástico, né? E ele vai conceituar o fantástico como sendo a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais do que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural. E para que ocorra o fantástico em uma obra, ele vai propor que são necessárias 3 condições: convencer o leitor de que o mundo e as personagens são reais através da verossimilhança, a hesitação entre o real e o ilusório é essencial para que o leitor comece ou não a acreditar no sobrenatural, e 3, que se tome uma atitude, acreditar ou não. E assim é possível analisar o conto 3, O Passarinho, da obra, que nós estamos analisando, né, de Júlia Lopes de Almeida, que vai contar a seguinte história. Paulo é um menino que captura um passarinho no seu quintal, com uma armadilha para tê-lo em uma gaiola ao lado de sua cama. Só que vendo isso, a sua irmã mais velha, Eugênia, resolve contar uma história para ele. Nessa narrativa secundária, ela vai contar a história de um menino chamado José, que também captura um passarinho, e certa noite, quando ele coloca o pássaro do lado da cama e vai dormir, o pássaro aparece para ele em sonho e diz: por que você fez isso? Você tirou a minha liberdade, eu sinto saudade da minha mãe e eu estou morrendo, morrendo, morrendo. E é nesse momento que o José, o protagonista da narrativa secundária, acorda e vê que o pássaro está morto ao lado da sua cama. E a partir daí ele promete não mais maltratar os animais. Paulo ouve essa história, se emociona e decide soltar o pássaro que ele tinha capturado na narrativa primária. Porque ele deseja ouvir o seu canto livremente nos galhos da laranjeira novamente. E aqui a gente consegue perceber as 3 condições de Todorov sendo satisfeitas nessa história. Já que quando o leitor, que no caso é o Paulo, ouve a história, ele percebe essa verossimilhança. Também é um menino que capturou um pássaro. Né? Então há essa proximidade ali entre as 2 histórias. A hesitação entre o real e o ilusório também, porque o Paulo fica na dúvida se aquela história foi realmente verdadeira, tanto o Paulo quanto nós que estamos lendo a história, a narrativa primária. E, por fim, a terceira condição também é satisfeita. Então, o garoto decide acreditar ao ponto de soltar o pássaro na história primária. Assim, nós podemos passar para o nosso segundo tópico de análise, que é a respeito das fábulas. Portela vai definir que a fábula ela vai ser uma narrativa, né, que vai ter uma ação que se passa em um ciclo diário, que tem a presença de animais antropomorfizados e também ensinamentos morais explícitos ou implícitos. São características muito presentes nas fábulas. E assim a gente consegue analisar o conto 35, Dona Formiga. Dona Formiga, ela é uma mãe viúva, né, realmente uma formiga viúva dedicada ao seu lar, que mora com seus 3 filhos em um pequeno buraco no solo. Ela é um exemplo de trabalho, de responsabilidade e de amor materno. Certa manhã, o seu filho mais novo decide sair sem avisar ninguém e ela fica muito preocupada e pede ajuda a todos ali do formigueiro, né, que possam ajudar, porque ela não encontra o seu filho. E esse período de busca, né, do filho se dá durante o dia. Quando chega no final do dia, à noite,
a dona Formiga vê vindo uma folha ali, bem grande, né, junto com o seu filho mais novo. E ela, em vez de repreendê-lo, pergunta: o que aconteceu? Nós estávamos preocupados, né? Ele diz: olha, mãe, vendo o seu exemplo de trabalho, vendo o seu exemplo do quanto a senhora se esforça, né, para que a gente possa ter provisão em casa, eu resolvi fazer o mesmo. Eu resolvi também trabalhar para ajudar em casa. Então, em vez de repreendê-lo, a mãe o acolhe com carinho e celebra com um baile após o retorno do filho. E assim, todos os filhos passam a trabalhar no campo para ajudar a família. E a moral está no final da história, bem no final mesmo, colocado assim: até no mais obscuro, no mais pequeno lugar, quer Deus se aninhe isso que os bons, honestos, perseverantes e ativos podem alcançar, a felicidade. Então, a primeira condição já foi satisfeita em relação à moral da história, e as outras condições também são satisfeitas no que diz respeito à passagem de tempo, né? É realmente um ciclo diário. De manhã, o filho some sem avisar, né? Sai sem avisar. Durante o dia, tem essa procura pelo filho, e durante a noite, é o reencontro. Então, o ciclo diário se completa. Além disso, eu resolvi ressaltar aqui também, né, que o espaço da narrativa também é limitado. Então, temos 2 lugares apenas, né? O lar, que é o buraco no solo, que representa a segurança e estabilidade, e o mundo exterior, que são os campos e caminhos que representam o desconhecido e o perigo. Além disso, obviamente, temos também os animais antropomorfizados, né? No caso, insetos, com atribuições de características humanas, né? Que sentem, pensam, agem como seres humanos. Assim, passamos para o nosso terceiro ponto de análise, que é em relação às fadas. Nelly Coelho vai dizer que as fadas têm raízes celtas, são representações sobrenaturais da mulher. Possuem poderes proféticos e mágicos, reforçando a sua conexão com o mítico. Representam o ideal feminino por padrões culturais, moldado por padrões culturais, e essa dualidade aparece nos contos clássicos, né, entre as fadas que atuam como guias morais. Então, geralmente a gente vai lembrar de fadas que são boas e más, ou temos também a contraposição entre uma fada e uma bruxa. Então, há sempre esse guia moral de como se deve agir. Outro livro da Nelly Coelho, outro livro da Nelly Coelho que vai falar a respeito das fadas é O Conto de Fadas, Símbolos, Mitos e Arquétipos, de 2012, que vai falar ainda que as fadas servem como ferramentas de transmissão dos valores da sociedade e simbolizam o desejo de transformação e transcendência, indo além das limitações do mundo físico. E assim é possível analisar o conto 33 do livro Contos Infantis de Júlia Lopes de Almeida, que são As Duas Fadas. A história vai começar, né, o conto vai começar falando sobre a conexão entre a velhice e a infância e apresentar uma senhorinha que gosta de contar histórias para as crianças, né? Histórias sempre com relatos mágicos, sobre as suas próprias vivências, né? Sempre cheias de emoções em suas narrativas. E assim ela conta a história de 2 fadas que nascem no mesmo dia. Uma extremamente bela, que confia que terá tudo de maravilhoso no mundo, e uma extremamente feia, que decide levar a beleza às almas daqueles que não têm aparência agradável. E assim surge também uma segunda figura, ou melhor, uma terceira figura que também é sobrenatural, que são os anjos. Caldas Filho vai definir que o anjo, né, essa palavra anjo vem do grego e significa mensageiro, um emissário, um portador de uma mensagem. Ele geralmente é o intermediário entre o divino e o nosso mundo natural, né, entre Deus e os homens. Então ele sempre tem esse intermediário. E aparentemente há uma hierarquia até no mundo sobrenatural, né? Os anjos, eles estão superiores às fadas. E o anjo, ele reforça esse imaginário que mescla elementos religiosos e míticos, demonstrando que há essa hierarquia. E na história As Duas Fadas, é possível perceber isso também. O anjo, ele surge para nomear as 2 fadas, né? Ele tem esse poder dentro da história. Uma se chama Beleza, que vai ser admirada, mas é efêmera, sem trazer felicidade verdadeira. E a outra, que é a mais feia, né, será chamada Bondade, que é humilde, eterna e nobre, trazendo alívio aos necessitados. Então, essas 2 fadas, elas percorrem o mundo separadamente, e embora a beleza seja louvada, a bondade é quem recebe a bênção dos céus. Então, o papel do anjo nessa narrativa, ele é semelhante ao das fadas, porque ele também concede dons, pode influenciar nos destinos, só que ele também atua como sendo superior a elas, porque ele consegue nomeá-las, né? Então, ele traz essa diferença entre a beleza e a bondade, e também é o mediador e mensageiro. Outro fato interessante é que, ao longo dessa narrativa, há também essa contraposição entre o papel das fadas, né? Uma vai representar a efemeridade da aparência e a outra vai representar a perenidade das virtudes. Então, há essa dualidade que foi falada anteriormente.
O quarto ponto de análise é a respeito do conto maravilhoso e do conto de fadas. Geralmente, no senso comum, se pensa que é tudo igual, né? O conto maravilhoso é igual ao conto de fadas, mas, na verdade, há uma pequena diferença, né, entre as classificações. Todorov vai dizer que, ao finalizar a leitura, né, ao finalizar a percepção da história, seja o leitor ou a personagem, eles precisam tomar uma decisão. Se aqueles fenômenos que foram narrados na história, eles são a partir de novas leis que foram admitidas para aquele mundo. Então, não é estranho, por exemplo, ver um gigante ou ver uma fada passeando por ali. Então, ou até mesmo momentos mágicos, né? Aquilo dali é admitido como natural, porque isso faz parte daquele mundo em que o leitor ou que o personagem estão inseridos. Em relação à diferença entre o conto maravilhoso e o conto de fadas, na verdade, é que o conto de fadas ele é apenas uma variação do maravilhoso. Então, os acontecimentos sobrenaturais não provocam surpresas, e o que diferencia é que, na verdade, o conto de fadas é uma forma de escrita, e não identifica, na verdade, esse status sobrenatural. O que identifica esse status sobrenatural é o fato do conto de ser o conto maravilhoso. Assim, é possível analisar o conto 23, O Correio, que vai contar a história de uma criança muito imaginativa, que imagina um mundo incrível no seu quintal, né, no seu jardim. E ela organiza festas, saraus com suas bonecas, como se tudo fosse muito real. Inclusive, as plantas, né, são vistas como joias, como pedras preciosas. Então, o ambiente é sempre muito descrito como uma coisa muito maravilhosa, muito mágica, cheia de riquezas. Certo dia, essa menina escreve uma carta pedindo uma boneca nova para Papai do Céu, faz um berço, coloca ali no canto e sai. Né? Já que ela faz o berço, né, coloca a carta para ser enviada por uma pomba e deixa lá o berço especificamente para que aquela boneca seja colocada ali. E a narradora diz que quando a menina se retira, uma nova boneca aparece naquele berço. E a boneca vem com um bilhete que tem uma bênção de Papai do Céu que realizou o seu desejo. Então, diante dessa narrativa, é possível perceber que, primeiro, o imaginário infantil invade o real, criando um universo paralelo com várias possibilidades mágicas. Nem mesmo a narradora, né, que aparentemente é uma adulta que está observando ali a situação, ela questiona isso, admite que aqueles eventos são realmente possíveis. O fenômeno sobrenatural, que é a chegada da boneca, é aceito sem questionamentos, o que caracteriza o maravilhoso de Todorov, e a menina assume a posição de leitora dentro da narrativa e aceita as regras mágicas que são propostas no seu mundo. E assim passamos para o nosso último ponto de análise, que é a respeito da estética gótica. Mas a estética gótica na literatura infanto-juvenil, sim, é possível. Boutin vai dizer que a estética gótica é a escrita do excesso, né? Não é um gênero propriamente dito, mas é uma estética, uma forma de escrita. É como fica... não é um gênero propriamente dito, né? Mas é uma forma como aquele texto é escrito. Então, a estética gótica ela vai ser essa escrita de excesso. A escrita gótica permanece fascinada por objetos e práticas que são construídas como negativas, irracionais, imorais e fantásticas. Assim, a gente pode analisar o conto 54, Morta, de Júlia Lopes de Almeida, que vai contar uma história relativamente bem triste, né? A mãe estava com seus 2 filhos deitados, né, na cama. Eles estavam dormindo e ela tinha a certeza de que aquela seria a sua última noite, que ela iria morrer. E agonizando, né, e preocupada com o futuro das crianças, ela deseja se despedir, mas ao mesmo tempo também não quer acordá-los, já que os meninos estão dormindo, e ela não quer assustá-los, né? E então ela morre silenciosamente, sem dar o seu último beijo nos filhos. E as crianças, elas despertam com os últimos suspiros da mãe, e a irmã mais nova fica até relativamente assim... preocupada em relação à vida. Eles começam a conversar sobre a vida e o menino faz uma analogia em relação à noite e como é a vida, né? A efemeridade da vida, enfim. Porém, os 2 voltam a dormir sem compreender que a mãe estava ao lado dos 2, morta já, né? Sem compreender a morte, eles voltam a dormir abraçados e a mãe jaz imóvel ao lado. E algumas características são perceptíveis, né, em relação à estética gótica, que estão listadas aqui, né? O cenário noturno e melancólico, então toda a descrição do quarto, da noite, tudo isso é muito melancólico, muito pesado dentro do conto. Além disso, o presságio de morte também se faz presente, que é essa certeza da mãe de que é a sua última noite, de que ela vai morrer. O contraste entre a vida e a morte, que é justamente a última cena em que tem a mãe morta, né? O corpo inerte da mãe e os 2 filhos apenas dormindo do lado.
Então, tem esse contraste entre a vida e a morte. A própria descrição do cadáver da mãe também é feita, né, durante o conto. E a ignorância das crianças em relação a essa perda. Não, a mãe tá realmente só dormindo, né? A própria dimensão psicológica do gótico, esse medo da mãe em relação a se os filhos iam ficar sozinhos ou não, quem poderia ampará-los, né? Então, tudo isso mostra essa dimensão psicológica do gótico dentro do conto. Os próprios filhos, né, a filha parece que está sentindo ali a situação, mas ela não tem certeza do que é, então eles começam a conversar sobre a noite. Então tem todo um contexto por trás, né, que representa esse aspecto psicológico do gótico. E o grande temor da mãe, desde o início do conto, ele se cumpre ao final, porque ela realmente morre e deixa os filhos sozinhos, sem ter ninguém. E é com esse clima pesado que nós finalizamos a apresentação. Bom, em relação às considerações finais da pesquisa, né? Essa foi uma pesquisa que demorou 8 meses para ser elaborada, né? Mas que ela enfatiza que essa é uma obra. Essa obra, ela é a primeira de narrativa, ela é a primeira narrativa fantástica, né? Do modo fantástico dentro da literatura infanto-juvenil brasileira, que é autoral. Todas as anteriores foram adaptações, né? Essa não, é a primeira que é realmente escrita por uma brasileira para o público brasileiro. E assim, a obra ela também vai transmitir os valores morais, né? Tem esses aspectos do modo fantástico que também foram percebidos, né, ao longo dos 9 contos, que também vão fazer essa oscilação entre o literário e o didático, que foi citado anteriormente, para caracterizar como sendo uma literatura infanto-juvenil. E se ressalta também a importância de resgatar essa produção na educação brasileira, né? Além de valorizar a autoria feminina, reconhecendo a sua relevância no desenvolvimento da literatura fantástica no Brasil. Também vale ressaltar que é necessário que sejam feitas novas pesquisas e de outras obras que sejam igualmente inovadoras na literatura infanto-juvenil fantástica do século XIX e XX. E essas foram as minhas muitas referências. Assim finaliza a minha apresentação. Obrigada, Ana Luísa. E aí eu passo a palavra para os membros da banca avaliadora. Como de praxe, a gente tem uma professora de fora e uma professora de dentro. E aí, geralmente, o membro externo inicia as suas considerações e após o membro externo, a gente passa para o membro interno. Muito bem. Bom dia, meu nome é Késia. Bom dia. Então, primeiramente, parabenizar a Ana Luísa. A sua apresentação foi feita de uma forma muito eloquente, né? Então, seu modo de se expressar, parabéns, muito boa mesmo. Gostaria também de parabenizar o teu texto, que foi muito bem estruturado. A forma como você organizou, né, as ideias, os tópicos, está muito bem feito. Não é uma leitura maçante, tá? Uma leitura que dá prazer pra gente ler. Aquele capítulo em que você fala sobre a história e a vida da Júlia Lopes de Almeida, eu consegui ler assim de uma vez só, porque é muito gostoso de ler, de acompanhar. E aí você fez, gostaria de elogiar também o panorama histórico que você fez da estruturação da literatura infanto-juvenil no Brasil, né? Uhum. Então, que vem ali desde final do século XIX para o século XX, inicialmente com textos literários voltados, né, para ajudar na educação desse público infanto-juvenil. Então, realmente é dessa forma que se inicia aqui no Brasil. Uhum. E aí você vem trazer um objetivo que é bem claro na sua monografia, que é mostrar, né, provar que, apesar de o Monteiro Lobato ter tido, né, ter contribuído muito para a literatura fantástica, do gênero fantástico, e a academia ainda considerá-lo como pioneiro nesse gênero, mas você traz a Júlia Lopes de Almeida, né, com contos infantis que foi produzido bem antes disso, né, e você consegue mostrar isso, comprovar no seu texto. E aí você consegue comprovar isso trazendo a análise dos seus contos. E eu achei muito legal que você dividiu essa análise dos contos em
partes, né? Primeira sobre as características defendidas por Todorov, e aí você traz o conto do passarinho, das boas festas, aí você traz as fábulas e contos, e aí depois as fadas e anjos, o conto maravilhoso e, por fim, a estética gótica. E é muito interessante porque você falou assim, e aí a gente encerra dessa forma com a estética gótica, né? Com esse clima. Mas assim, por mais que tenha essas características da estética gótica, mas ela construiu os textos dela, né? De uma forma que não ficou pesado para a criança, né? Ela conseguiu adaptar isso muito bem para esse público infanto-juvenil. A gente vê os elementos da estética gótica, mas para uma criança isso não é tão pesado de ver, né? Sim. E para encerrar minha fala, você vem mostrar também que através dessa análise e dessas narrativas, a gente consegue ver através dessas narrativas que a Júlia Lopes, ela consegue atingir o objetivo inicial dela, que é justamente ajudar na educação moral e cívica desse público infanto-juvenil. E esses contos dela, eles trazem justamente isso, né? O respeito com os animais, a valorização da honestidade do trabalho, né? A efemeridade da vida. Lá naquele conto das flores do pessegueiro, que ensina sobre as consequências de você ser orgulhoso demais, né? Sim. Então ela consegue ensinar, ela consegue passar essas lições utilizando justamente os elementos do fantástico de uma forma muito precisa. A única coisa que me deixou confusa e que acredito que você até explicou lá no seu texto e aqui também, mas ficou assim meio em aberto para mim, o ano dessa obra, né, de contos infantis. Tem a hora que você coloca contos infantis, aí entre parênteses, 1891. Aí tem a hora que você coloca contos infantis, entre parênteses, 1886. Aí eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. Tá. Na verdade, como eu até coloquei... Eu vou até voltar aqui no slide. O livro, na verdade, ele foi lançado inicialmente em Portugal, em 86, já que ele foi escrito em conjunto, né, Adelina Lopes Vieira, que é a irmã da Júlia Lopes, e as duas lançaram em Portugal. Só que em 91, esse livro foi lançado no Brasil e foi aprovado, né, eu até começo aqui no prefácio, dizendo exatamente isso, que ele foi aprovado, né, por decisão da Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da Capital Federal Estados Unidos, Brasil, enfim. Aí tem até aqui a data, que esse livro foi aprovado para ser utilizado nas escolas primárias. Então, essa diferença de datas, eu lembro que foi a mesma pergunta que eu fiz para a professora Nayara, né? Que no livro dos professores Matangrano e Tavares, né, eles colocam que justamente essa diferença de datas. Em dado momento 91 e dado momento 86. E aí eu fui pesquisar e eu até comentei com a professora, olha, realmente, essa diferença é porque é quando foi aprovado no Brasil, nas escolas primárias. Mas a primeira edição é de 86 e a segunda é de 91, que é essa que nós né, estamos analisando aqui. Tá. E aí, depois eu posso te mandar o texto. Eu fiz algumas marcações só de algumas questões gramaticais, tipo espaçamento exagerado, ou um uso ou outro de vírgula, algumas questõezinhas gramaticais que a gente, quando está escrevendo, a gente acaba deixando passar. Mas, no mais, parabéns, viu, Ana Luísa? Muito obrigada. Muito bom mesmo. Ele passa a palavra à professora Tassiane, que é professora aqui da UFLA, né? Então, fique à vontade, Tassi. Tá. Obrigada pelo convite, Nayara. É muito raro Nayara me chamar para uma banca. Não, é brincadeira, eu só me chamo para várias. E é por saber desses vários que tem um padrão nesse trabalho aqui que não tem a ver com o padrão de trabalhos de outros orientantes que eu já presenciei de Nayara. E assim, eu acho que Nayara, né, e aí ficou o elogio e comentário desde já, eu acho que Nayara sabe disso. E aí o convite veio e eu brinquei com Nayara por causa da quantidade de páginas. Perguntei a Nayara, você está me chamando para uma monografia ou para uma defesa de dissertação que eu não estou entendendo. E aí a gente brincou. Só que quando eu fui ler o texto,
Eu fiquei com essa sensação que essa menina tinha que estar no PG Letras. Meu Entendeu? sonho. Amém, recebo. Verdade. E eu não tô falando isso porque Nayara, sou orientadora, não. Parabéns, de fato, pelo trabalho absurdo feito aqui. Eu acho que, assim, às vezes a gente não tem dimensão o quanto que a gente se envolve, vai pesquisando, porque a gente tá realmente no faro de uma pista. E em literatura é um trabalho um pouco abstrato, a gente escuta ainda por aí que é fácil, não é? É necessário tempo, e a gente sabe disso pelo tamanho, e eu não estou falando do tamanho das páginas, eu falo da extensão do seu trabalho. E assim, é muito difícil a gente conseguir encontrar problemas em trabalhos que estão bem construídos. Aí, nessa hora, a gente faz o quê aqui? O advogado do diabo, é horrível, é um trabalho péssimo, quer encontrar o defeito. E assim, queria chegar aqui e dizer, não temos. Mas é justamente porque tem muito trabalho, que aí a gente encontra um e diz assim, encontrou um defeito, olha aqui. Mas aí o defeito que eu encontrei no teu trabalho é que eu acho que tu foste um pouco injusta contigo. E agora a gente vai falar sobre o que? Autoestima, ó, virou uma sessão de terapia. Às vezes a gente tem muita dificuldade na graduação de escrever certas coisas de modo direto, porque a gente sabe que é uma graduação, é uma monografia. E aí entra o meu comentário sobre a questão de quase ser uma dissertação de mestrado. Eu fiz o seguinte trabalho. Peguei Júlia Lopes de Almeida, peguei as palavras-chave, joguei no Google. Não encontro um trabalho como o dela, a nível de dissertação. Esse é o meu ponto. E aí, quando você trabalha muito, aí a gente vai para as suas conclusões. Coloca para mim nas suas conclusões, que você também trouxe para cá e eu vi isso. Nas suas considerações finais, tu fala assim, ó. A pesquisa destaca a importância histórica e literária de Júlia Lopes de Almeida, frequentemente negligenciada na sistematização da literatura infanto-juvenil brasileira. E identifica contos infantis como a primeira obra estrutural fantástica no gênero. Isso não é pouco. Isso aqui se faz em historiografia, literatura comparada, acho que Nayara sabe. É por isso que eu acho assim, que se isso aqui for virar um projeto de dissertação em qualquer programa de pesquisa de pós, vai querer você. Por causa disso aqui. Isso aqui é um resultado de historiografia, tá? E eu digo mais, que se você tivesse ido até a hemeroteca, ter um tempinho ali na hemeroteca, né? Se ela fizer essa viagem, ela encontra os registros de jornais, você vai encontrar algum registro que ainda não foi feito. E aí fica esse convite. Qual é o defeito do trabalho? É na hora do objetivo geral. Sim. Porque você ultrapassa o teu objetivo geral e chega nessa pesquisa de historiografia. Então, eu sugiro uma mudança lá no objetivo, tá? Dá uma repensada, porque no teu objetivo, no resumo, realizar um resgate histórico, historiográfico, é além. Porque você faz a historiografia todinha e ainda analisa as obras para dizer, é o primeiro, é um ponto fantástico. Então, assim, e geralmente quem faz historiografia não faz análise literária. Você fez os dois. Então, fica assim um convite para você, de fato, bater o martelo, porque você chega à conclusão de que não foi o nosso querido lá que Monteiro fez... Lobato. Não foi o Monteiro Lobato. Então, se você chegar a essa conclusão, eu acho que na graduação a gente fica com receio de fazer afirmações categóricas, mas você pode, porque você tem provas aqui. E aí é nesse nível. A gente, na dissertação de mestrado, a gente tem uma tese, a gente defende e prova. Você fez isso na monografia, que não é a função da monografia, entendeu? Então você consegue fazer isso, realizar isso, eu acho que é muito bem feito. Eu vou te mandar o meu documento, que ele também tá com umas coisinhas lá para ajeitar. Sobretudo paginação, que eu fiquei assim, cadê a 1, a 2, a 3, a 4? Isso aí é normal, tá? Mas como é um trabalho que a gente tá aqui na banca, é justamente para evitar que ele vá a público com essas lacuninhas, né? Então, assim, eu super recomendo, e claro, desde que sua orientadora aprove, né, essas mudanças, e que seja um consenso entre as duas, tá? Eu queria te elogiar por uma coisa. Quem faz, outra trabalheira, quem faz uma análise de contos e fantástico não vai no gótico. Eu não, sabe? E aí você foi até lá, e eu achei isso muito interessante, porque a morte, inclusive eu tenho uma orientadora que pesquisa isso,
que é a morte, o luto e a melancolia para o infantil, como isso é representado. Uhum. E é interessante que nesse ponto especificamente você faz a análise redondinha dele. E eu senti ali que eu disse, se essa menina tivesse mais páginas, se Ana tivesse mais páginas, ela iria até o final. E é por isso que eu acho que tranquilamente qualquer programa de pós vai ter a sorte de ele ter lá. Porque eu tenho certeza que você vai render muita publicação, que você vai render muito trabalho. E eu não acho que é pela pressão de um programa, porque você não tinha essa pressão na graduação que você fez. Então quer dizer que a tua graduação foi muito bem feita e esse trabalho foi muito bem executado. Então, parabéns. Eu gosto até do sumário do seu trabalho. Ele não é um sumário que briga, porque é um sumário que tem uma fluência nele. E eu noto também aqui nesse sumário que as tuas discussões, que é uma coisa que eu não gosto muito em trabalhos de monografia, que concentram a teoria num lugar só, sabe? Uhum. Faz um capítulo inteiro de teoria e aí vai para aplicação. Não, você consegue equilibrar teoria, crítica, teoria e fatos, acontecimentos. Até a biografia, que a gente poderia dizer assim, mas a biografia não importa. E quando chega ali, não, você deu um jeito de encaixar a biografia sem que ela brigue com seus resultados e sua discussão sobre a bibliografia, né, de uma forma geral. Uhum. Então, até isso é bem equilibrado na escrita. Foram 8 meses, mas valeu a pena, entendeu? É o meu ponto. Então, assim, parabéns. Eu acho que tem que comemorar. É uma graduação feita com louvor. A gente só usava esse aí para mestrado e doutorado, né? Aprovado com louvor. Mas eu acho que aqui a gente não pode dizer isso, que esse trabalho aqui realmente é muito bom. Parabéns. Eu encerro por aqui, né? Eu só tenho elogios. Obrigada. Então, eu como orientadora também vou falar, né? Eu faço das palavras da Késia e da Tassiane também, as minhas, tá, gente? A Ana Luísa, ela é, sem dúvida nenhuma, uma aluna, ela é uma graduanda que está além, né? Ela fez uma graduação, mas a nível de mestrado, né? E eu fico com pena, porque eu falei, poxa, dispersou isso tudo, poderia ser e assim, de fato, ela faz uma tese, né? E parabéns, porque isso que a Kézia falou da forma, até a forma como ela apresenta. A primeira vez eu tive a oportunidade de ser professora dela já no final da graduação. Aí depois da pandemia, e aí ela estava na minha aula, eu falei, nossa, que menina é isso? Aí fez uma apresentação e eu não conhecia, né? Tinha passado 2 anos fora, não tinha sido professora dela de inglês. Mas aí aquela apresentação, não foi nenhuma apresentação, foi um comentário numa aula. Um comentário numa aula. Eu falei, sabe, desenvoltura. E aí, como quem me conhece sabe que eu não perco tempo, né? Eu também fui atrás dela e perguntei se ela tinha interesse, né, em, quem sabe, ser bolsista e tal. Mas é isso, Ana Luísa, eu acho que você realmente deu conta do recado, fez mais do que deveria. A sua pesquisa é uma super pesquisa, é de fato uma dissertação de mestrado. E é isso, espero encontrar você aí. Se não, aqui, na verdade, eu quis muito mandá-la para fora, tá? Tentei fazer a cabeça dela para ver se ela ia tentar se candidatar a uma bolsa de mestrado nos Estados Unidos ou em outro país aí, mas ela pensou aí, orou e não era o que Deus queria no momento, né? Mas eu ainda tentei, tá, gente? Quero deixar bem claro que eu tentei levá-la, né, para outro país. Mas é isso, parabéns aos pais, né? É muito lindo, né, ver uma família aqui, né, junta, a gente vê que tem um resultado quando a família está presente, é outra coisa, tem um resultado. E é isso, parabéns aos pais, aos amigos aqui, né? A todos que fizeram parte aí dessa festa, tá, Ana Luísa? Assim, de praxe, a gente tem um momento que todo mundo sai, a banca decide a nota, mas eu acredito que a gente não tem uma outra nota que não seja um 1000 para Ana Luísa. Então, não vou nem pedir que a banca que vocês se retirem, porque a nota da Ana Luísa é um 10, né? Não tem como não ser, tá? Então, mas eu vou ler a ata, tá? Porque é
faz parte aí da formalidade, tá? Então eu vou ler a ata. Aos 15 dias do mês de abril de 2025, no auditório Ribamar Caldeira, Ana Luísa Ramos Gomes apresentou sua monografia de conclusão de curso, cujo título foi Literatura Infanto-Juvenil Fantástica, um resgate, e Júlia Lopes de Almeida, perante a banca examinadora, composta pelas professoras Nayara Salles Araújo Santos, Késia Rafaela Ribeiro Andrade, Tassiene Ellen Santos da Silva, da Universidade Federal do Maranhão, tendo como suplente o professor Dino. Precedida a apresentação da monografia, a aluna foi arguida pela banca, que fez suas considerações, e a banca considerou a aluna aprovada. Ai, gelei. Aprovada com a nota máxima 10 e com muito louvor. Então, parabéns. Obrigada. Nesse momento, a palavra para você, se você quiser fazer algum comentário, algo desse que você quiser, o tempo é seu. Primeiro eu quero agradecer, né? Foram 8 meses aí eu tô até emocionada, né? De muita pesquisa. Fico muito feliz, né? Pelo convite da professora Nayara, né? De encarar esse desafio. Foi realmente, eu lembro que eu cheguei comentando em casa, mãe, preciso lhe contar, a professora conversou comigo e tudo, inclusive de poder realizar um sonho, que era me dedicar a esse período, né, do PIBIC, também estudando bastante sobre Júlia Lopes, e eu agradeço também à banca, né, pelas considerações, agradeço muito à minha família, né, que me apresentou a literatura infanto-juvenil, esse amor pelo estudo, agradeço também Bruno, que esteve me apoiando todo esse tempo, Bruno é meu namorado, gente, né, agradeço os meus amigos, tanto os amigos da UFMA, né, que estiveram aí dando esse apoio muito grande no PIBIC, no FIXA, e também os meus amigos da igreja. E eu só tenho a agradecer e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque foi Ele que me permitiu chegar até aqui. Muito obrigada.